Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora iremos iniciar falando sobre uma cidade que é pouco conhecida, mas é uma cidade bíblica, então nós também iremos estudar ela aqui. Nós vemos aqui, com certeza você já ouviu falar sobre essa cidade aqui, olha, Decápolis. Decápolis é onde nós vemos aqui que Jesus, no seu ministério público, passou por essa cidade aqui também. Nós temos aqui, vocês podem ver lá em Mateus 4:25, Mateus 4:25, Marcos 5:20, Marcos 7:31. Mas nós vemos aqui que no capítulo 5 do livro de Marcos, Marcos ele registrou que Jesus, ele conta a história aqui sobre o endemoniado gadareno, e foi nessa cidade aqui, né, onde Jesus estava passando aqui nessa cidade chamada Decápolis. E que cidade é essa? Que nome é esse? Nós iremos aprender nessa aula. Nós vemos aqui que a palavra Decápolis, ela vem do grego deca, certo? Que significa 10, e polis, que significa cidade. Então, literalmente, é um conjunto de 10 cidades. Até coloquei aqui, olha, conjunto de 10 cidades, certo? Ela se iniciava ali no lado oeste do Rio Jordão até as redondezas da Galileia, certo? Então era uma cidade, era um conjunto, é como se fosse uma região metropolitana com várias cidades. Nós podemos dizer, hoje nós podemos dizer aqui que tem a região metropolitana de Recife, que é constituída por algumas cidades. Em São Paulo, que é uma grande, também constituída por várias cidades ali. Então, Decápolis era constituída por 10 cidades, certo? Então, nós vemos aqui que havia uma liga de 10 cidades, certo? Que formava Decápolis. E a maioria delas foram construídas pelos seguidores de Alexandre o Grande. Na época de Alexandre o Grande, muitas foram ali construídas, certo? E depois elas foram reconstruídas pelos romanos, mas por volta ali de 65 a.C. Então essas cidades, elas foram concedidas cunhar moedas. Então vou recapitular. Essas cidades foram construídas na época de Alexandre o Grande, pelos seguidores de Alexandre o Grande. Depois nós temos ali que o Império Grego, né? Depois ele sai de cena, vem outro império. Nós vemos aqui que por volta de 65 a.C., o Império Romano ali vem conquistando tudo, conquista tudo ali, a Palestina e tudinho. E essas cidades foram reconstruídas pelos romanos, certo? E essas cidades, elas foram concedidas a receber o direito de cunhar moedas, certo? Então eram cidades conhecidas por cunhar moedas. Era uma cidade, ela tinha uma corte e tinha até um exército, nós podemos ver isso. Então mais cidades foram adicionadas, certo? Totalizando 18 cidades. Então era uma cidade que a princípio tinha um conjunto de 10 cidades, porém com o tempo foi acrescentada mais algumas cidades e elas totalizando 18 cidades. Então nós vemos aqui. E eu coloquei o nome aqui, só o nome das principais aqui, que a gente talvez tenha visto falar de alguma forma. Por exemplo, a palavra aqui, Citópolis, é a conhecida Bet-Sean. Então, Citópolis é a nossa conhecida Bet-Sean, certo? Aí tem Hipos, Gadara, Pela, Filadélfia, Rabá, Amá, Gerasa, Dion, Canata ou Kenate do Antigo Testamento. E apenas nós vemos aqui que apenas Rapana e Damasco foram as únicas que permaneceram como cidade, certo? Até os dias atuais. Então, dessas cidades todinha, apenas Rapana e Damasco permaneceram até os dias atuais. As outras foram, com o tempo, passaram a ser esquecidas. Mas apenas uma aula breve, espero que você tenha entendido.
Então, Decápolis significa Deca, 10, Polis, cidade. É um conjunto de 10 cidades que depois foram adicionadas mais algumas. Elas foram construídas na época de Alexandre o Grande, mas depois foram reconstruídas pelo Império Romano, por volta de 65 a.C. Então, era uma cidade que Jesus passou durante seu ministério público. Vocês podem ver lá em Mateus. Vamos ler aqui. Marcos 5,20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Marcos 7,31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. Então era uma cidade onde Jesus passou durante seu ministério público. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Apenas uma breve aula falando sobre essa cidade, Decápolis, chamada. Em nome de Jesus, vou parar por aqui e a paz do Senhor.